bem-vindos e bem-vindas ao nosso Dona Esportiva Cast. Hoje eu estou aqui com a Raquel Menegassi, fisioterapeuta, 18 anos formada pela USP e uma super amiga que eu agradeço muito sua presença aqui. Raquel está correndo há 6 anos e vai falar sobre lesões e como prevenir lesões, né, nessa nossa jornada de esportistas. Raquel, obrigada por ter vindo. Conta para a gente, então, um pouquinho sobre a sua história na corrida e o que você tem feito aí com seus pacientes. Oi, Potira, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, participar, poder ajudar um pouco, né, falando de dor, em interpretação de dor e prevenção delas. Bom, eu comecei a correr, acho que como muitos aqui, depois de ser mãe, né, depois daquele período parado da maternidade. Eu tenho 2 filhas, né, uma de 10 e uma de 8. Então, quando a caçula tinha 3 anos, eu comecei a correr. Eu já tratava corredores, eu já era até referência aqui na região no tratamento de corredores. E aí foram os pacientes que me levaram para correr, né? Eu sempre fui do esporte, mas sempre joguei, né? Futebol, handebol, mas corrida, eu só tratava os corredores, e foram eles que me levaram, assim. Como eu estava naquele período que eu precisava voltar a me movimentar, foi sensacional para mim, porque a corrida encaixou bem na minha rotina, na nossa rotina maluca, né, de maternidade, trabalho. E é isso, estou correndo há 6 anos, já fiz 4 meias, ainda pretendo fazer mais algumas antes da minha primeira maratona, mas está nos planos. A gente se conheceu assim, né? Eu estava numa prova de um duatlon, na verdade, lá em Alphaville, e a Raquel trabalha na Moving Care, que tem uma equipe multidisciplinar, e a gente se conheceu porque ela estava fazendo a assistência da parte da fisioterapia na prova, e eu estava assim, realmente, eu fui lá porque... Com o joelho desse tamanho. Lembra? Minha filha foi, eu falei, não, eu vou também, então... E aí acabou que fiz no sacrifício lá a prova, cheguei lá na tenda, falei, vocês têm gelo? E aí ela embrulhou meu joelho no gelo, e aí dali surgiu, né, Raquel, nossa amizade. E depois descobrimos que temos pessoas em comum aí, enfim, muito legal. Muito bom. Bom, até falando disso, né, eu tenho uma lesão importante no joelho e tal, e quem começa tem medo, né, dessa evolução, de falar, correr machuca, né? Eu acho que a gente pode até começar falando disso, né? Para eu evoluir nesses treinos, como é que eu posso fazer essa evolução de uma maneira mais segura? Como é que funciona essa evolução? Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Tem muita gente que desiste da atividade física por conta das dores, né? E é uma coisa muito incoerente, né? Porque a gente procura atividade física para melhorar de muitas dores, né? A gente indica, mas tem muita gente que não consegue continuar porque não consegue lidar com as dores. Sentir dor ao longo do treinamento é ok, é normal, assim, é esperado, né? Sentir dor significa que tem alguma coisa que está acontecendo ali que não é legal, mas é esperado, né? Sentir dor ao longo dos treinos. Agora, ter lesão é outra história, né? É isso que a gente precisa diferenciar bem aqui. É parecido com agora você está falando, desculpa te interromper, porque a gente fala que é inflamação, né? Tem inflamação boa e inflamação ruim. É parecido isso, né? Tem dor boa e tem dor ruim, né? A dor boa é uma dor que vai fazer você evoluir, né? Então, a gente precisa pensar que tem essa diferença, e não pode se assustar com qualquer dor que apareça. Não, exatamente. A gente precisa, assim, aliás, informar direito as pessoas, né, sobre essas diferenças de dor, né? Justamente para as pessoas não desistirem na primeira dor. Existe
um princípio básico, né, do treinamento, que é o princípio da sobrecarga, né? Então, para a gente conseguir avançar, a gente precisa colocar e dificultando aquela tarefa e aumentando a sobrecarga, né? E esse incremento de sobrecarga que geram as dores. Então, você está ali num treino, na hora que seu corpo já acostumou com aquele treino, com aquele estímulo, está na hora de colocar um pouquinho a mais, né? Está na hora de dar aquela incrementada que é a sobrecarga que a gente fala. E dessa sobrecarga pode vir dores. Pode não vir, mas geralmente vem, né? Uma dor muscular, enfim, pode também surgir outras dores também. E o que é uma dor normal e o que não é, né? Essa dor que a gente pode aceitar, Potira, a gente sabe bem, porque a gente é da área da saúde, mas o pessoal tem dificuldade, é uma dor que passa, né? É uma dor que ali depois de 2 dias, 3 dias, melhora. Ela, às vezes, até dá uma piorada do dor muscular no primeiro e no segundo dia, mas depois ela só melhora, melhora, melhora. Uhum. Agora, a dor que a gente não quer, né, é a dor que só piora, ou então que não melhora, né? É uma dor que é arrastada no dia a dia, essa dor que a gente não quer, que é a inflamação ruim que você falou, né? Uma pergunta me veio assim, mas por que tem que ter esse desconforto, essa sobrecarga, né? Porque é assim que o nosso corpo evolui. Quando você gera um desconforto ou quando você gera um estímulo diferente, é a hora que o seu corpo vai se reorganizar para que ele faça aquilo, desempenhe aquilo de uma forma melhor, adaptada. É isso que é a evolução. Por isso que é tão importante esse acompanhamento, né, de como fazer essa evolução. Não é de qualquer jeito. Dependendo do estímulo que você dá, você pode estar indo para o caminho certo ou não, né? E não é fácil, assim, não é tão fácil trabalhar com sobrecarga, assim, é o que diferencia os bons profissionais, os excelentes profissionais dos profissionais que têm dificuldade, é saber manejar a sobrecarga. Então, em que momento colocar, como colocar, né? Entender bem o que é sobrecarga, O objetivo, né, objetivo. da pessoa, não Isso. deixar de ouvir as queixas A gente de quem está precisa, sendo nós precisamos, tratado. nós precisamos colocar a sobrecarga, como se precisamos dificultar a tarefa para o corpo ter um estímulo, falar, ok, até aqui eu sabia fazer, agora isso que ela está colocando eu já não sei, então eu preciso melhorar, preciso ficar mais forte, preciso ficar mais rápido, preciso ficar, enfim, preciso melhorar a minha performance para conseguir dar conta do que ela está impondo agora. E isso é o nosso aprendizado, né? A nossa vida é isso, né? A gente recebe um estímulo e a gente a gente se adapta para dar conta daquele estímulo, e isso é o aprendizado, isso é a melhora da performance. Mas a gente não pode se machucar, né? A gente não pode ter lesões aí. E aí a gente começou falando da corrida, mas que o meu mundo hoje é muito mais o ciclismo, e assim, não é só na corrida que a gente se machuca, né? Então, eu tive uma lesão no pé, por exemplo, porque a minha sapatilha foi mal ajustada e tal, então, repetitivamente. Então, tem coisas também que não são nem da sua prevenção, né? Assim, digo, do treinamento em si, às vezes um erro técnico, né? Isso também na corrida, às vezes você está desenvolvendo uma maneira de desempenhar aquele movimento repetitivamente, pode te dar uma lesão. Por isso que é importante a gente fazer o bike fit, para que não te afaste, né, do esporte. E a biomecânica de corrida. Mas mais que isso, antes de tudo isso, eu acho que é o fortalecimento, né, Raquel? Assim, a base de tudo, né? Eu falo muito assim, ó, se você não faz nada, primeiro acha um espaço na sua agenda para você fazer alguma coisa, certo? Me vira. Depois, escolha um esporte, e aí a pessoa fala, mas eu não gosto de musculação, eu não gosto de fortalecimento. O que é fortalecimento, né? Talvez tenha que falar um pouco disso também. Mas, às vezes, você vai
desempenhar melhor aquela musculação, aquele fortalecimento, sabendo que vai te deixar mais apto para aquela sua atividade secundária, né? E a gente acaba aprendendo a gostar, né? Mas fala um pouquinho para a gente o que você acha dessa base do fortalecimento e o que você considera o que é fortalecimento para exercer uma corrida, uma bicicleta, uma natação, enfim, futebol, vôlei, enfim, outros esportes. Potira, hoje a gente tem muita informação, né? O pessoal é bombardeado, até os sedentários sabem muito sobre exercício físico. E às vezes é tanta informação, que as pessoas não conseguem sair do lugar porque ficam perdidas, né? Então, a gente está falando aqui do fortalecimento, mas nós somos bombardeados com necessidade de fazer alongamento, treino de mobilidade, meditação, fortalecimento, recovery. Então, assim, o que fazer, né? Eu concordo com você, eu acho que o fortalecimento é o mínimo que a gente tem que fazer, principalmente por causa do nosso envelhecimento. Então, nem falando aqui de esporte. Sim. Né? Principalmente por conta do nosso envelhecimento, que começa muito antes do que a gente acredita. Não, vamos falar, então vamos lá. Por quê? Por causa do envelhecimento? Por conta da perda de massa muscular, né? Por conta da perda de massa magra, que é assim, né? Muito cedo, muito precoce. As pessoas nem percebem, nem sentem, mas já estão perdendo. E essa perda é cada vez maior a cada década, né? Então, assim, a gente precisa... Eu falo assim que o fortalecimento ele tem que ser que nem a nossa aposentadoria, sabe? Ninguém quer ficar guardando dinheiro, a gente queria gastar tudo, mas assim, tem que pensar no futuro, né? A grande dificuldade das pessoas é pensar no longo prazo, né? Então o fortalecimento já é muito importante por conta disso. E a gente ganha, as pessoas falam assim, não gosto de academia, não gosto de ficar lá puxando ferro. A gente tem que mudar o olhar, né? Tem que ver isso como uma construção de músculo, construção de força para fazer todas as atividades bem feitas. Então, assim, mesmo para o sedentário, que não faz atividade física, a musculação já transforma muito o dia a dia dele, né? Então, ele tem mais resistência para ficar muito tempo sentado no escritório, mais resistência para ficar muito tempo no trânsito. Mas, levando isso para o esporte, o fortalecimento ele é muito importante porque ele adia a nossa fadiga muscular, né? Tem muita coisa envolvida em fadiga, a gente sabe, né? Uhum. Mas o fortalecimento ajuda demais, demais. Então, tanto para o ciclismo, para a corrida, você dá uma base muscular para você aguentar aquela demanda que vai ser colocada, né? Para caminhada que seja, né? Para caminhada. Às vezes a pessoa está acima do peso, né? Então, o peso por si só é uma carga a mais nas articulações. Muito, né? Grande, muito grande. O fortalecimento ele é sensacional para você ganhar resistência muscular, para você ganhar força e resistência, para você, enfim, melhorar a qualidade do sono, para melhorar a mobilidade. As pessoas falam tanto de mobilidade, o próprio fortalecimento já melhora muito a sua mobilidade. Então, você não precisa ter tempo de encaixar tanta coisa na rotina. Se precisar priorizar, priorize o fortalecimento, né? Esse fortalecimento precisa ser específico. Eu sempre sou a favor de fazer o arroz com feijão bem feito primeiro. Primeiro coloca na sua rotina, né? Faz o básico bem feito. E, claro, você está preocupado com melhorar a sua performance, ter uma meta um pouquinho mais alta, né? Aí você pode procurar um treino específico dentro daquilo que você está se propondo, seja, sei lá, ciclismo, triatlon, corrida, beach tênis, né? A especificidade do exercício é muito importante, né? E assim, a gente tem excelentes profissionais que podem ajudar as pessoas nessa especificidade. Mas não precisa começar assim. Se você está parado, ou se você só está jogando, se você só está correndo, começa a fazer um fortalecimento bem feitinho, aquele básico de academia, então, faz diferença. Mas e se não for na academia, Raquel? O que você acha? Porque eu tenho muitas mulheres que vêm aqui falar, não, mas eu não gosto de academia. Aí eu falo assim, experimente outros tipos de fortalecimento.
Então, eu falo, sugiro um Pilates, por exemplo. Um Pilates bem feito, ele supre essa necessidade também, principalmente no momento inicial, você não acha? Fala um Sim, pouquinho dos tipos de fortalecimento que podem ser feitos além da musculação. sim, no momento inicial, ele supre, é, ele dá conta de uma boa parte, né? Existem vários métodos, existem vários jeitos de fazer. Então, assim, depende muito do indivíduo, da frequência que ele faz isso, e do estímulo que ele está recebendo nesse Pilates. Tem diferentes formas. Mas o Pilates já coloca uma sobrecarga, que é aquilo que a gente está interessado. Ele já coloca uma sobrecarga na musculatura, nos tendões, né? Então, ele já vai exigir mais força, o que é muito bom. Ele já vai exigir mais flexibilidade, o que é bom, né? Mais controle do corpo, da postura, o que é sensacional. Trabalha o core, né? Trabalha o nosso tronco muito bem, o que é muito bom, tanto para o dia a dia, quanto no esporte. Então, por exemplo, o Pilates, ele já é bem legal para você começar. Claro que se você for aumentar a sua meta, se você quiser fazer uma prova mais desafiadora, mais longa, ele não dá conta. Assim, ele é meio problemático a gente falar dá conta ou não dá, né? Porque depende de muita coisa. Depende do Mas tipo, depende do profissional que isso, está fazendo, e é isso, depende. Eu já fiz depende. pilates que eu sofri bastante, assim, Então, mexe, parece que mais músculos, outras fibras diferentes da musculação, que isso. parece que isola um pouquinho mais, né, Isso a musculatura. depende muito de como está sendo feito, né? Mas é que nem a gente fala, é que nem o próprio nome fortalecimento, né? Hoje o Pilates também está assim, está bem amplo. Então dá Uhum. para você pode dentro do próprio Pilates jogar a sua meta para o treinador, para o professor ou para o fisioterapeuta, para que tenha incrementos dentro desse treino que te ajudem a chegar nessa meta, né? Seja Sim. aumentar a distância, seja aumentar a força, seja aumentar a flexibilidade. Dá para fazer, e do mesmo jeito, assim, treino funcional, num espaço aberto, né? Você não precisa ter um aparelho, ter os aparelhos da academia, não precisa. Mas tem gente que prefere, né, o funcional, o treino livre de aparelhos, e tem gente que prefere os treinos nos aparelhos. Eu acho que é isso. Para quem está começando, o que importa é fazer algo e encaixar algo na rotina, né? Fazer algo sempre de preferência com acompanhamento, porque também tem bastante curso na internet, curso que eu digo assim, venda de pacotes na internet para, por exemplo, treinamentos funcionais em casa. Então, assim, sempre que você puder ter alguém do seu lado, é melhor, mas antes do que Sim. não fazer nada, faça algo, né? Sim, é que nem aquele volume de coisas que eu falei. Claro, É, se você conseguir treinar várias aptidões, legal, mas a gente não consegue encaixar, então comece de algum jeito, né? exatamente. Mas faça bem Mas feitinho. isso. E com constância, né? Eu acho que essa é a É, questão maior, né? Porque se esse é o, começa, esse é um esse é o fator bem de lesão feitinho. também, né, Esse é o Raquel? bem Quer falar um feitinho que pouquinho eu quis sobre dizer. isso? Esse é o bem feitinho que eu quis dizer. Tá. Constância, né? Tenha constância. Para você aproveitar os benefícios do treinamento, você tem que ter o estímulo e o repouso. O estímulo e o repouso. E ao longo desse estímulo, repouso, estímulo, a gente vai ganhando, e é essa constância que faz a gente melhorar, que traz os benefícios, né? Para muita gente é o desafio, é essa constância, né? Mas às vezes assim, a constância não necessariamente está assim, mantenha constante a frequência alta de treinos. Treine sempre 3 vezes por semana. Se não dá, treina 2. É, Se não der, nossa, aquela semana foi terrível, filhos doentes, eu só consegui treinar uma. Paciência, mas na semana seguinte volta, não isso. desanima, né? Volta ao que estava antes. A gente vê as pessoas se punindo muito, eu não consegui, não é para mim. E não é Uhum. assim. O nosso Exatamente. corpo ele se adapta bem e ele retorna a sua. Ele consegue retornar, né? A responder aos estímulos novamente.
Com certeza. E aí, voltando um pouquinho nas dores, nesse processo, então, como que eu faço para... O que que é preocupante? A dor articular é preocupante? O que que é dor tecidual? O que que é dor articular? Explica um pouquinho É, para a gente. as pessoas perguntam demais isso, principalmente quando eu estou treinando com eles, né? Raquel, eu estou com uma dor aqui. Raquel, eu estou com uma dor, sabe? Eu falo que quando eles apontam com o dedo é mais preocupante. Quando eles fazem assim, tá doendo aqui, é mais tranquilo. Uma dor muscular, que é aquela dor depois do treino, né? No final do treino, no dia seguinte, após o treino, é uma dor que a gente conhece melhor e cada um com os treinos vai conhecendo o seu corpo. Mas é o que eu falei, assim, é uma dor ok se ela melhorar com o passar dos dias, entendeu? Raquel, eu brinco assim, viu? Eu brinco assim que essa dor é a dor de quem tá vivo. Isso é a dor de quem Essa tá dor, vivo. essa dor muscular, assim, nossa, eu tô viva, entendeu? Isso é uma dor de, olha, me desafiei, tô vivo, tô sentindo né? Tô sentindo o mundo. Mas essa dor tem que ir melhorando e a gente coloca um novo treino e vão vir novas dores e é assim, tá? Agora, o que é uma dor articular, a gente já não gosta tanto, por quê? Já significa que está comprometendo o tendão, ou então a cápsula articular, ou então está tendo impacto, né? Então, são dor nas articulações, né? No quadril, no joelho, quando o paciente, né? Quando as pessoas colocam o dedo assim num ponto e falam, nossa, isso aqui está doendo. Ele piora durante o treino, ou então ele piora após. Às vezes você já começa no treino com ele, então isso não é legal. Do mesmo jeito que uma dor muscular também não é boa no começo do treino. Então, Uhum. uma dor muscular forte, uma contratura forte, que você sente que o músculo está preso, uma cãibra forte, isso também não é interessante, não é bom. Tá dando eco? Você está ouvindo? Não, tá dando eco. Só porque a gente falou, né? Começou agora. É? Eu ouço um pouco do meu. Oi, oi, oi. Acho que parou. Estranho. Quer Que não mudou tentar? nada. Não, pra mim não. Voltou ao normal? Oi, oi, oi. Oi, oi. Voltou. Voltou? Então tá bom. Então, uma dor que a gente tem que abrir os olhos dores articulares, então dor no tornozelo, dor no joelho, no quadril, dor na coluna, dores que não passam com os dias, dor no comecinho do treino e que piora ao longo do treino, isso não é bom, isso é péssimo, né? Tem que ficar bem de olho. Formigamentos também, né, Potira? Formigamento, Choque. choque, isso não é nada normal, gente. Isso não tem a ver com dor muscular, não tem a ver. Isso já tem a ver Aí, com uma aí com entra um potencial pouquinho, lesão. aí entra um pouquinho, que eu estava até aqui alucinando, eu falo, né, enquanto vocês falam, do autoconhecimento, né? Hoje, quando você começa a treinar, quando você começa a ter consciência corporal, você identifica de onde vem a sua dor. Então, eu sei quando é uma dor de articulação, uma dor de cartilagem, uma dor de muscular, uma dor de tendão. Sinceramente, hoje eu sei, eu falo, não, essa dor é uma dor diferente. Essa dor eu sei que é daqui. Então, parar um pouquinho, não simplesmente, ai, tá doendo, né? Para e sente essa dor, como que ela é? Ela tem diferença, né? E aí entra também nessa autopercepção, já agora falando para quem já treina e já tem esse autoconhecimento, e tem essa disciplina e quer manter os treinos apesar da dor, porque isso é muito frequente, acredito eu, na sua prática também, porque muitas pessoas não querem deixar de treinar por conta da dor. Eu te pergunto, existe um limite? Qual é esse limite? O que é feito diante de uma dor de uma pessoa que tem uma prova, diante de um campeonato, enfim, né? Como é que você lida com essas situações aí? Esse é o nosso dia a dia. Esse é o nosso dia a dia, é a magiquinha que a gente gosta de fazer, né?
Aí a gente está falando de manejo de dor e sobrecarga. Então, exatamente isso que você falou, a pessoa tem uma prova e ela quer fazer e a gente vai ajudar a fazer. Então, claro, dentro dos, né, a gente tem que, claro, cuidar da segurança da pessoa, mas a gente entendeu que aquilo é possível, vamos fazer. Até que ponto dá para fazer? Algumas dores, né, principalmente dor muscular, ou então dores articulares mesmo, mas que a gente consegue manter de forma contínua durante o treino todo e numa intensidade baixa, para um paciente que quer, porque quer realizar aquele objetivo, quer alcançar aquela meta, a gente às vezes tolera, a gente deixa. Então a gente fala, tá bom, você quer fazer essa prova, a gente aceita, então, até uma dor ali, grau 3, só que assim, isso é muito subjetivo, né? A gente está falando de alguém que está com a gente na fisioterapia há uns dias, a gente já se conhece e geralmente essa pessoa já conhece bem o próprio corpo. Tá? A gente está falando de atletas que querem, assim, já com uma certa experiência. Mas isso acontece sim, a gente negocia algumas dores. Então, assim, o que dá para aceitar? Dores que não pioram, dores que ficam constantes durante aquela rodagem, durante aquele treino. E dentro desse quadro, a gente não coloca estímulos fortes. Então, a gente não coloca treino de tiro, a gente não coloca treinos de subida sem necessidade, a gente não coloca exercícios instáveis, a gente coloca sempre exercício estável para a pessoa ficar naquele basal e conseguir girar, conseguir manter resistência. E aí vai para a prova, e aí, seja o que Deus Depois quiser. a gente vê. Depois a gente vê. Isso, é sempre uma negociação. E isso acontece muito, você sabe. Muito. As pessoas topam, elas querem isso, elas topam passar por isso, então elas vão, fazem a maratona, né? A gente fica muito ansioso. Ontem eu estava falando com o pessoal que estava em Chicago, a gente fica tão ansioso para saber como é que foi. Sim. Porque tem vários nessa situação, sabe? O pessoal, infelizmente, às vezes aparecem umas lesões 20 dias antes, 30 dias antes de uma maratona, e dá para fazer a prova. Mas depois, essa é a nossa negociação. A gente precisa de uma fase de cicatrização bem feita. E não necessariamente vai ficar parado também, é uma adequação do treino, né? Então, assim, na verdade, na medicina esportiva, a gente raramente para, né? Você adequa, né? Você ficar não existe mais aquilo de você não treinar, não, sempre tem um estímulo que você pode dar, né? Para favorecer aquele processo. E você sabe, Potira, esse é meu propósito, assim, é minha filosofia. Eu dei o nome da clínica de Moving Care porque eu acredito nisso. Eu acredito que a gente pode se cuidar, a gente pode fazer o nosso tratamento sem parar o nosso movimento, sem parar de se movimentar. Tem algumas pessoas que não são atletas, assim, que já não tem aquela maturidade do esporte. Às vezes as pessoas preferem parar de vez, se desanimam, mas não é o que a gente quer. A gente quer sempre incentivar, assim, não pode correr, vamos pedalar, vamos nadar, vamos fazer transporte, vamos fazer academia. Não pode fazer academia, às vezes, sei lá, um problema de coluna ou tendão, vamos fazer um pilates, vamos fazer outras coisas, né? Vamos nadar. A gente tem que substituir. E isso é outra característica importante do manejo de sobrecarga e manejo de dor. A gente tem que saber de onde tirar e onde colocar, de onde tirar e onde colocar. Eu tenho uma história pessoal disso, não sei se eu já te contei, não lembro, mas com meus treinamentos para o 70.3, eu com a minha artrose, aí chegou num limite, né? Eu tava com edema ósseo, ia correr uma prova de 21 no dia seguinte, mandei para minha médica, minha ressonância, ela falou, você não vai correr. E eu não fui correr. Mas aí, assim, eu tava com a prova internacional, paga, e há 3 meses da prova, né? E agora, né? O que a gente faz? Então, assim, esses últimos 3 meses, eu não corri. Eu só nadei e pedalei. E aí eu fiz um trabalho mental muito forte, né? Fiz alguns deep runnings, mas muito pouco. Mas foi interessante também. Mas eu fiz e assim, eu falava, gente, eu corri a minha vida inteira.
sabe? Eu pensava isso. Eu vou chegar lá e vou correr esses 21 do jeito que eu sempre fiz, né? Aí, lógico, eu fiz uma infiltração, né? Porque até para recuperar aquela articulação, né? E fui para a prova e consegui. Eu acho que, sinceramente, eu fiz no pace que eu acho que eu faria se eu estivesse treinando. Então, assim, mas eu só nadei, nadei, pedalei, nadei, pedalei, nadei, pedalei. Então, eu não fiquei, pelo contrário, eu tive que fazer muito mais natação e corrida, e bike, para compensar o restante, né? Então, a gente teve um caso na clínica o ano passado. Ela fez a maratona de Berlim praticamente treinando no transporte, porque estava com uma fratura por estresse. E assim, mas a disciplina foi tão grande, o trabalho mental foi tão grande. Vocês sabem como é difícil ficar no transporte por horas. Que ela fez uma incrível maratona. Ela fez uma maratona sensacional. As pessoas não acreditavam como ela conseguiu um resultado sem treinar machucado. Isso é muito comum, mas depende, é o que você falou, né? De muita então, força de vontade. E aí que eu acho que tá a magia de não parar. Porque aí você se mantém, se você sente que você pode fazer algo independente daquela dor, daquela lesão, e você supera aquilo, entende? O importante, porque é aquilo que você falou, a pessoa se entrega, né, para a dor, não quer e não desiste, né, de treinar e para. E aí, assim, você se rende, né? Você se rende, e as pessoas são muito cruéis com o esporte, sabe? Eu acho, com o esporte e consigo mesmo, assim, se não for para correr, eu não quero fazer nada. Se não for para correr forte, eu não vou sair de casa. Se não for para correr 21, se não for para fazer 15 no mínimo, eu não vou sair para correr. Isso é imaturidade, né? Isso é imaturidade, exatamente, é imaturidade. A gente vê isso em atleta imaturo, em atleta que está começando. Começando, eu digo assim, tem 2 anos de casa. Você pega um atleta maduro, ele não faz isso. Ele ouve bem o corpo, ele já sabe que ele precisa parar, ele já sabe que ok sair para correr só 4 quilômetros, que ele não precisa ficar fazendo longo e ficar fazendo pelotão na USP. Isso. Mas é uma linha de aprendizado, né? É uma curva de aprendizado, é a maturidade das pessoas. Esses que passam, né, que se mantêm, que realmente aprendem, se mantêm no esporte. Os que não, pode ver, parou e não volta mais. Então, por isso, esse cuidado todo, não só físico, mas mental, né? E o físico, lógico, se você teve uma lesão, você está com uma fratura por estresse, vamos rever o que pode estar acontecendo. Não é só o exercício em si, metabolicamente como que você tá, eu falo isso muito para as mulheres, né? Disponibilidade energética, como que você tem acompanhado isso? Então, não é só o fortalecimento, é o sono, é o metabolismo, são os hormônios, eventualmente, enfim, precisa dessa análise para que não ocorra novamente essa lesão, né? E você se recupere da melhor forma. Então, é multidisciplinar, né? É multidisciplinar, é muito, muito pratinho para equilibrar, vários, né? Não é simples, mas a gente precisa encarar o negócio com seriedade para que saia, né? Para que dê certo. Então, assim, não, mas aí fica muito difícil, aí já está dando muito trabalho. Não, tem que fazer, tem que encarar, tem que olhar os hormônios, olhar. É um trabalho muito amplo, mas vale muito a pena. Vale muito a pena para você ter vida longa no esporte, né? E é uma delícia para a gente que trabalha na área, né? Que está do outro lado, de dividir essa responsabilidade, né? É gostoso. O ano passado, esse ano a gente teve um caso na clínica. Ela também estava com uma fratura por estresse, e a fisioterapia a gente fica muito, muito tempo juntos, né? São 15 sessões, uma fratura fica ali 20 dias, 1 hora de atendimento. Então a gente cria muito vínculo. E numa das sessões ela resolveu contar que ela estava sem menstruar.
Ela estava em amenorreia. Então, e assim, a pessoa não tem noção do que é isso, né? Então, assim, Não. Caramba, agora fez todo sentido, tava num overtraining total, aí a gente, não, para tudo, vamos arrumar a casa, vai falar com os seus médicos, ginecologista, nutricionista, vamos arrumar a casa inteirinha, aí depois a gente fala de fisioterapia, né, sabe, não é. Ela, assim, não foi uma paciente que ficou lá, né, uma pessoa que ficou porque ela realmente precisou tratar essas outras coisas, parou de correr, mas a gente fica, assim, feliz, assim, a sensação é de como se eu tivesse dado alta da fisioterapia bem Sim, já, sim. porque a gente achou um dos problemas, uma das causas, né? Uhum. Eu falo que aqui uma amostra viciada, né? Então, mas isso para mim é frequente, né? Porque elas acham que parar de menstruar pode ter milhares de motivos, menos a disponibilidade energética, entende? Então, é importante checar isso. Não quer dizer que é isso também, mas tem que ser checado. Tem que ser Porque isso checado. tem um impacto de difícil reversão. Assim, ele reverte, mas pode ser demorado, pode ser custoso, emocionalmente também é difícil, né? Então, assim, e aí, lógico, sempre a equipe multidisciplinar com todo mundo, físio, educador físico, nutricionista, alguém que está olhando esse metabolismo, no caso, algum ginecologista com essa especialização, né, esportiva, com esse olhar para a mulher atleta, enfim. Mas é gostoso a gente dividir responsabilidade e é para o bem, é para o seu bem, né, para que você não pare de fazer exercício. Raquel, alguma consideração final? Algum Não, grande recado? eu sempre falo para os pacientes, as pessoas que chegam lá com dor, né? A gente recebe muito sedentário também, que chegam, às vezes, de cirurgias, e aí Uhum, eu falo, a fisioterapia é uma porta de entrada para a pessoa virar essa chavinha, né? Ela sai da dor, ela começa a fazer exercício na fisioterapia, então a gente já empurra, já coloca, né, no sim. exercício físico. Então, escolher algo que você goste, pode ser um beach tênis, pode ser uma natação, pode ser uma dança, né? Movimente-se e não deixar esse medo de sentir dor, não deixar você no sofá, isso não pode. Então, vai doer, cada vez que você colocar um estímulo novo, vai doer, mas procura ouvir o corpo. A gente consegue entender que estímulo faz bem, que estímulo não faz. Não fica insistindo em estímulos que você tá percebendo que aquilo não está legal. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas falando, né? Não estava estranho aquele exercício, eu não estava me sentindo bem aquele dia, eu não tinha dormido bem aquela noite. Se você ouvir o seu corpo, se você se policiar nisso, você já mata metade dos fatores, né? A gente que às vezes insiste em coisa que a gente está vendo que não está fazendo bem para o corpo, que está sinalizando com muito cansaço, muita dor muscular, muita câimbra, e a gente fica insistindo no estímulo. É melhor, assim, sempre em período de dor, pós-lesão, ou então medo de sentir dor, esses momentos de insegurança, a gente ficar um pouco na zona de conforto até o nosso corpo se restabelecer. Né? Esse momento de retorno ao esporte, de tratamento de lesão, não é hora de se desafiar. É hora só de a gente manter Uhum, e colocar essas pecinhas no lugar, né? Os uhum. hormônios, a alimentação, o sono. Então, assim, procure o exercício que você sente que te faz bem, que você fica mais seguro. Passou um tempo nessa segurança, aí sim, depois você começa a se desafiar. Tá? Tem muita gente que não consegue voltar ao retorno, não consegue retornar ao esporte, porque tem ou muito medo de se machucar e trava. Uhum. Então, procure ajuda de um fisioterapeuta que entende disso, de movimento, para você E até de um entender, psicólogo, de um né? psicólogo, exatamente. Procure ajuda, e porque assim, o ficar parado Não é não, uma opção. não é opção, só piora.
só piora a situação. O que eu falo é assim, ficar parado não é uma opção, mas você tem que fazer algo que você gosta, né? E as pessoas acham que, por exemplo, você falou a dança é um exercício, né? Por que não, né? O resto a gente depois vai encaixando, faz o que gosta, depois a gente vai associando outras coisas, né? Isso. Aí você vai ganhar o ritmo de movimento e depois a gente acrescenta o que Você não tá precisa faltando. começar com dança, academia, Tudo ao mesmo treino de tempo. mobilidade. Não, começa, né, com alguma coisa que você gosta. Ou então, se você já é do esporte, retorna numa faixa segura, numa faixa onde você se sinta seguro e depois você se desafia. A gente complica demais, nós atletas, né? A gente está fazendo coisa falando, não era para fazer, ninguém mandou eu fazer isso. Eu sei que isso não vai O me exercício fazer tem que ser bem. para o bem, né? Não é para ser um estresse a mais, né? Não é. Se você está muito cansado, alguma coisa não está legal. Você não pode também deixar de dormir para treinar, entende? Isso eu vejo bastante também. Acordei 4 horas da manhã, dormi da meia-noite às 4 para treinar. Bastante. Então, assim, vamos cuidado, porque isso também gera lesão, né? Muita. Maravilhoso. Obrigada, Raquel. Obrigada mesmo. E daí, daqui umas semanas eu tô aí para tentar me desafiar, né? Desafiar aí mais um pouco. Te dá Sob orientação, você... sem pular passos, A gente te dá condições para você se desafiar. I hope so. Mas tudo bem, se falar assim, ó, esquece isso, vamos ver, vou tentar voltar a correr, mas assim, ó, não vai dar, esse joelho não aguenta. Eu também tô feliz com a bike, entendeu? É difícil a gente falar isso, viu? É difícil, né? Mas tá bom, vamos ver. É difícil, mas vamos filmar a avaliação, a gente vai pôr no ar. Isso, vamos, mas é aquilo que eu falei, entendeu? É correr onde, quanto, em que intensidade, sim. O que você topa e o que você não topa. Não quero correr, eu só quero correr forte, então talvez... Olha, e assim, a corrida talvez para você mim tenha que ficar nadando. Algo libertador para mim é a corrida. Eu amo a bike. O triatlon me trouxe isso, graças a Deus, porque eu precisava de um substituto, né, para a corrida. Mas assim, correr realmente é libertador. E aí eu entrei numa sem orientação, de assim, eu saio da bike, eu corro 1 quilômetro. Mas sabe o que é correr 1 quilômetro para alguém que fez tudo que eu fiz na corrida já? É mais desafiador do que tudo na minha vida. Eu digo assim, mentalmente, eu quero correr mais, né? Eu quero correr mais. Imagina, eu sei. Então, assim, eu tô nessa do 1 quilômetro, entendeu? 1 quilômetro, devagarinho, só para dar aquele estímulo. Mas aí eu vou lá para manter. Eu vou lá para vocês olharem e falarem se eu posso passar para 2 quilômetros. Não, vamos dar um jeito, vamos criar condição para você passar. Meu objetivo não é mais um 70.3. Tá ótimo, já diminui. Já me adequei, já baixei minha régua um pouquinho. Isso, e ok, né? E tá tudo bem, né? Vou me divertir mesmo assim. É isso mesmo. É isso mesmo, isso aí é maturidade. Tomadura. No ponto de vista do esporte, tomadura. Então tá. Querida, obrigada, viu? De verdade. De nada. Você obrigada sabe a que é uma referência para mim. Sempre que eu posso, encaminho. Agora, tô atendendo aí, estamos pertinho uma da outra. Estamos perto. Então tá, obrigada Raquel. A você, foi um prazer. E até a próxima. Vamos achar um outro tema aí para falar. De repente, alguém da sua equipe também, né? Ótimo, boa ideia. Vamos falar alguma lesão específica da corrida, né? Pode ser. Isso, boa. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada, então, a todos vocês pela presença até agora. Lembrando que a gente está no Spotify e no YouTube também. E até a próxima. Até.